Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de sabadão, com coisas importantíssimas acontecendo fora do nosso país e com desdobramentos na nossa realidade interna, afetando as nossas vidas. Mas aqui com doses de surrealismo e de comportamentos inusitados de algumas criaturas. Mas ainda bem que nós temos esse nosso espaço aqui, que permite jogarmos luzes sobre algumas criaturas, alguns grupos que têm se comportado sempre como figuras que distraem uma parcela da sociedade para que nós não percebamos o que de fato está acontecendo. Só que daqui para frente nós começaremos a ter uma visão, e que se tornará cada vez mais popular, de influências estrangeiras na nossa realidade interna, na nossa soberania. Coisas que a gente nunca colocou em debate. E uma outra expressão que muitas pessoas começarão também a prestar atenção é a guerra híbrida, que é uma espécie de conflito que envolve aspectos políticos, aspectos militares, aspectos econômicos, aspectos cibernéticos, psicológicos, comunicacionais, enfim. São várias frentes que nós sempre tivemos aqui de forma oculta, atuando na nossa realidade, mas que agora está ficando, ou esses fatores todos estão ficando mais explicitados. Eu vou trazer aqui para vocês as últimas informações, algumas cenas muito interessantes, e fazer aqui algumas projeções de coisas que estão para acontecer. Mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, venha participar aqui dos nossos chats, das nossas conversas, dê sempre seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Gente, começando aqui, como eu sempre faço, preferencialmente aos finais de semana, dando uma olhada aqui nas capas dos principais jornais. Folha, Estado de São Paulo, Globo, além dos outros todos que tem aqui no Brasil, que são jornais muito importantes, mas esses sempre espelham sempre pautas nacionais ou internacionais. E todos eles estão colocando aqui, antes da gente entrar nos aspectos políticos, né, a foto de Gilberto Gil beijando a sua filha querida, Preta Gil. Gente, é uma coisa que não tem como a gente passar despercebido, né? A vida desse artista, do Gil, tudo aquilo que ele representa na vida de muitos brasileiros, milhões de brasileiros, o papel que ele tem na nossa cultura, na nossa história. Enfim, não dá para falar, né? Dá para a gente viajar muito nisso. Mas a capa do Globo aqui, além disso, além dessa foto e de todos os outros jornais também que estão reproduzindo, está tratando aqui de uma questão que envolve a abertura do nosso papo, que nós podemos estar no Brasil no curso de uma guerra híbrida. Guerra híbrida visando interesses que não são os interesses nacionais, interesses de fora do nosso país. E de uma forma mais explicitada, interesses do governo norte-americano ou de grupos econômicos ligados ao atual presidente norte-americano. As notícias no campo da geopolítica que misturam os nossos interesses brasileiros são: Estados Unidos preparam base legal para impor tarifaço de 50% a produtos do Brasil. Então eles querem tarifar isso a partir do dia 1º de agosto. Estadão: Estados Unidos preparam novas sanções a autoridades do governo Lula e do Supremo. O Globo: ajuda contra tarifaço vai priorizar pequenas empresas e perecíveis. Então o governo Lula já está começando a estabelecer uma estratégia para enfrentar essa guerra híbrida, né? Todos os jornais de Minas estão comentando isso. Ó. O Tempo: Estados Unidos revelam interesse em mineral estratégico do Brasil, e por aí vai. Jornais do Rio Grande do Sul, todos os jornais estão de um certo modo, tocando nessas pautas. O Jornal Nacional de ontem fez uma edição onde sublinha de uma forma surpreendente. Eu digo surpreendente porque as organizações Globo sempre estiveram alinhadas, a organização sempre esteve alinhada a interesses transnacionais contra os interesses nacionais. Só que tem muitos grupos aqui no Brasil, grupos empresariais, que estão percebendo que algo de muito complicado pode acontecer com esse empresariado nacional. Isso faz com que a Globo tenha colocado no principal telejornal deles algumas mensagens que chamam a atenção que o Brasil está sendo objeto de uma cobiça direta, explicitada pelo governo Trump, pela figura de Trump,
colocando em último plano uma justificativa que está se fazendo isso por conta do que está acontecendo com o Bolsonaro. Que, como eu disse para vocês, sempre foi um fantoche, um boneco do posto, um mamulengo, um reles batedor de carteiras, um ladrãozinho de quinta categoria que chegou até a presidência da República e que serviu para distrair a sociedade para que coisas continuassem a acontecer sem que a gente percebesse, né? A abertura do Jornal Nacional deu umas estocadas muito interessantes. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Senadores americanos da oposição acusam Donald Trump de abuso de poder na ameaça ao Brasil. Há uma semana do início do tarifaço, empresários recorrem a férias coletivas para evitar prejuízo. Exportadores mantêm centenas de contêineres parados em portos brasileiros. Nossos repórteres explicam que são os minerais estratégicos que levantaram a cobiça dos Estados Unidos. Com chuva abaixo da média, contas de luz ficam mais caras em agosto. Israel anuncia que vai voltar a permitir o lançamento de comida por aviões em Gaza. Mas especialistas em ajuda humanitária dizem que não será suficiente para os mais de 2 milhões de palestinos. O teatro... Olha, então, a abertura do jornal já tocou numa série de pautas que tradicionalmente não seriam pautas do Conselho Editorial do Jornalão. Isso acende uma série de questões para a gente analisar aqui. Enquanto isso, o ministro Moraes, ele acabou com a presepada que o deputado Hélio Lopes e outros estavam tentando, ao acamparem na frente do Supremo Tribunal Federal. Deputado Hélio Lopes, alguém deve ter chegado para o senhor e ter dito o seguinte: olha, a fila que está levando o Bolsonaro para a cadeia, por enquanto ainda não tem o senhor, não. O senhor não está nessa fila. Mas se o senhor quiser entrar na fila, o senhor pode entrar, o senhor pode fazer companhia ao Bolsonaro na cadeia. Sabe por quê, deputado Hélio Negão? É que o Código Penal brasileiro não foi revogado. As leis que estão botando a Alckmin na cadeia, as leis não foram revogadas. As instituições não foram destruídas. Portanto, se o senhor quiser dar continuidade delitiva ou entrar nesse bonde, o senhor pode ficar à vontade. Só que agora o senhor já entra com uma série de jurisprudências contra uma série de gente presa, né? O senhor pode fazer companhia. Quem sabe o senhor já está com saudade do inelegível, o senhor não quer... não esteja querendo, né, fazer ali companhia à criatura, né? Bom, às vésperas do tarifaço de Trump, o governo Lula conduz conversas nos bastidores com representantes dos Estados Unidos e empresários. Gente, olha só, o Trump não é eterno. Muitos países estão fazendo negócio agora, estão recuando, estão restabelecendo alguns pactos. Eles sabem que o Trump uma hora ele vai sair. E diante da crise que está se avizinhando nos Estados Unidos, porque vai ter inflação nos Estados Unidos, não tem como todos esses produtos estarem chegando nos Estados Unidos, não terem os preços repassados para o consumidor norte-americano. As indústrias norte-americanas não vão, ou indústrias estrangeiras para se instalar nos Estados Unidos, não vão brotar da noite para o dia. Então, a tendência é que a criatura sofra uma corrosão muito grande e um enfraquecimento dentro dos Estados Unidos, numa economia que está em vários aspectos com sinais de colapso. Então, os empresários estão negociando paralelamente a isso tudo que está acontecendo e já fazendo planejamentos para o futuro, no que serão os Estados Unidos no pós-Trump, o que restará a partir disso. Bom, Eduardo Bolsonaro disse que a lei Magnitsky pode ser aplicada a Moraes hoje e atingir Mota e Alcolumbre. Isso aí é notícia do Estadão de ontem. O Lorival Santana, que é articulista do Estadão e da CNN, e que morou nos Estados Unidos há muito tempo, foi correspondente lá, ele apresenta uma série de informações que ele teria tido ali de bastidores, que a tal lei, Magnitsky, seria aplicada contra ministros do Supremo Tribunal Federal, já nos próximos dias, e contra uma série de autoridades aqui no nosso país. Seria mais um passo daquilo que nós podemos classificar como guerra híbrida, ou seja, atos inamistosos contra o Brasil, tentando encurralar o Brasil, colocar o Brasil de joelhos e transformar o Brasil, de fato, numa colônia dos Estados Unidos, assim, a céu aberto, sem nenhum tipo de subterfúgio, de uma forma bem clara, de uma forma bem contundente, enfim. Então, essa seria uma das etapas que tenderia a avançar até um rompimento de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, que seria a última etapa, a etapa mais grave, né? E o Bolsonaro no meio dessa história? Bom, Bolsonaro é um boneco do posto, é um fantoche, é o trouxa, é o paspalho com seus filhotes adestrados e o bolsonarismo fazendo barulho
achando que tudo que está acontecendo de Trump é porque está preocupado com a liberdade, com livre expressão, enfim, direitos humanos. Tem que ser muito trouxa, muito alienado para acreditar nisso. Carolina Brito, a coluna dela no Estadão também. STF se preocupa mais com crise entre Brasil e Estados Unidos do que com medidas contra ministros. Sim, até porque os ministros que foram consultados ali disseram, não temos nada nos Estados Unidos, e alguns disseram, olha, nós não temos nem intenção de visitar os Estados Unidos enquanto Trump estiver por lá, né? Então tem esse elemento temporal. Não é por outra razão que a China está dando uma negociada com os Estados Unidos, o Japão dando negociada, todo mundo está na valsa. E o Brasil vai tentar também, o presidente Lula tem falado isso. Agora, parece que os interesses nos Estados Unidos, eles transcendem algumas coisas que nós estamos vendo. Hoje tem uma coluna muito interessante, gente, aqui também no Estadão. Hoje o Estadão está repleto aqui de coisas contraditórias, né? Só para fazer um contraponto. Na parte geopolítica, eles vieram com esse editorial aqui infame. Olha o contraste, gente. Um jornalão de direita do mercado, etc., etc., criticando o Brasil, né? Brasil endossa a falsa tese de genocídio. Então, para o Estadão, não está tendo genocídio na faixa de Gaza, não. Então não está tendo, não está, Estadão, está tendo uma limpeza étnica, está tendo um morticínio em massa, um morticínio em larga escala, né? E vejam só a contradição. Enquanto o Estadão está dizendo isso, por um lado, o Globo, que pertence à mesma classe social, está dizendo outra completamente diferente. Olha que coisa interessante, né? Os donos dos jornalões aí não se comunicaram. Israel tem que acabar com catástrofe da fome em Gaza. Cenas dantescas de uma população civil esfomeada superam os piores temores da comunidade internacional. Não dá para esconder isso não, Estadão. O mundo está vendo. O que o governo assassino de Netanyahu, com seus cúmplices espalhados pelo mundo, e aqui dentro o bolsonarismo colado, o seu Tarcísio colado, né? A gente não pode esquecer disso. Como é que essa gente toda representa um pensamento de inumanos, de gente da pior espécie que poderia surgir na face da Terra. Mas na coluna do Estadão hoje tem uma matéria aqui, deixa eu ver quem assina, eu perdi aqui quem estava assinando, deixa eu ver aqui, por Rogério Sturdat. Trump está mesmo mirando o PIX? A paranoia que ronda Trump é o medo do colapso do dólar e da perda do privilégio de gastar e governar o mundo sem limites. Gente, eu achei muito importante esse artigo, porque o Rogério Sturdat, ele foi executivo do Banco Mundial durante muitos anos. E o Banco Mundial, como nós sabemos, né, é um banco completamente influenciado pelo mercado financeiro dos Estados Unidos, o sistema dos Estados Unidos. Então, quando ele tem uma visão de dentro, alguém que frequentou aqueles caminhos, aquelas repartições, né, privadas, enfim, e ele dá algumas opiniões aqui, a gente tem que levar em consideração. Ele escreve aqui, há pelo menos duas razões pelas quais o PIX parece incomodar profundamente o presidente norte-americano, seus assessores diretos e seu entourage. Olha só, gente, resumindo aqui, ele fala para a gente nesse artigo que a criação do PIX aqui no Brasil é como se fosse uma inovação que está sendo identificada pelos grandes grupos econômicos fora do nosso país e fora de um país aqui dentro do país, que podem ameaçar, inclusive, a existência dos bancos como nós conhecemos nos dias de hoje. Os bancos passariam a ser peças de museu. Na medida que o PIX, ainda mais o PIX parcelado, ele pode simplesmente tornar os cartões de crédito ferramentas também obsoletas e ferramentas dispensáveis, porque elas seriam contrárias ao interesse de qualquer cidadão. Isso mexe também com a possibilidade, no futuro, dos países transacionarem via PIX, as moedas sendo convertidas instantaneamente, e já está se antevendo que isso pode acontecer, como aconteceu, por exemplo, com as empresas de fotografia, como a Kodak, que operavam com filme em rolo, de repente vieram as câmeras digitais e acabou com a Kodak. Ou as empresas que tinham máquina de escrever, quando vieram os computadores, as impressoras. Então,
eles podem estar antevendo isso aí, como aconteceu com a criação do Uber, que mexeu com o transporte coletivo, o transporte de táxi. Então, eles podem estar pressentindo isso. E nada como tentar sufocar agora esse tipo de iniciativa, um governo que esteja fazendo isso, um governo que queira expandir isso, um governo que, com esse tipo de comportamento, coloca o dólar numa condição de maior enfraquecimento. Então, segundo essa coluna, é isso que pode estar por trás, além de outras coisas, nas medidas de Trump. Uma ação direta na nossa economia, na nossa realidade. Agora, compete ao governo brasileiro explicitar para a sociedade brasileira, junto com os veículos de comunicação, o que é que está acontecendo. O governo Lula está diante dessa situação aqui. O governo avalia medidas para manter empregos diante do possível tarifaço dos Estados Unidos. O presidente da FIENG disse que Alckmin discutiu proposta similar à regra adotada na pandemia. Que seria uma coisa muito interessante, né? Já se tem uma série de colchões, uma série de alternativas, sendo que a pandemia era uma coisa que não se tinha a menor perspectiva de quanto tempo duraria. Mas essa situação do Trump nós sabemos quando ela pode ser implementada e podemos fazer alguns desenhos em relação àquilo que está acontecendo no mundo, de como tratar essa questão aqui dentro do nosso país. Se tivermos o apoio da opinião pública como um todo, esse momento pode servir como uma grande alavanca para transformar o nosso país numa nação ainda mais poderosa, uma nação mais independente, uma nação mais articulada, com um povo mais esclarecido, que, para além das nossas fronteiras, existem interesses contra o nosso povo, contra o nosso país. Gente está querendo assaltar o Brasil, né? E para finalizar, mais uma vez, quero convidar vocês para, nesse domingo, às 20 horas, estarei na live com o meu amigo Eduardo Moreira, ele lá e eu cá, né? Eu vou colocar o link aqui no primeiro comentário aqui no nosso portal do José, porque é uma iniciativa que, o que eu tomei conhecimento, está espetacular. Eu quero trazer o maior número de pessoas para esse projeto aí, tá bom? Então, deixo aqui esse recado. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo Portal do José. Tchau!